Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente dar continuidade à nossa pintura e hoje o objetivo é pintar a casca de nozes. Vamos ver a pintura dessa casca aí. Eu vou começar a fazer essa pintura fazendo uso do verde soft. Vou usar também o verde kiwi. Olha só, passei primeiro o verde soft, agora eu tô passando um pouquinho de verde kiwi em cima, para deixar ele um tanto mais escurinho. E para as sombras, para as profundidades, para deixar esse espaço assim bem mais profundo, eu vou colocar o preto, olha, estou distribuindo aí o preto. Pincelzinho pequeno, pincel número 2, cortado, lixado. Um número 4 também pode ser, se bem cortado e lixado. Coloque essas tintas, emende direitinho, não puxe esse preto, esse sépia demais, para você não sumir com as tonalidades que você colocou aí dos verdes. Olha só como eu vou esfumaçando essas tonalidades mais escuras, mesclando esse preto e esse sépia para cima desses verdes. Veja que eu deixo bem escurinho no encontro dessa noz com essa casca. Para esses cantinhos, eu preciso escurecer bem. Conforme eu vou me afastando, vindo para a parte de fora da casca, eu vou deixando mais suave. Olha só, coloquei mais um pouquinho de verde soft do lado de fora. Do lado de dentro, olha, eu tô colocando umas manchinhas com o sépia. Pode ser com sépia, com preto, mas dê preferência ao sépia para ficar um tonzinho mais palha, mais puxado para um amarelo. São manchinhas, olha só, são manchinhas assim bem aleatórias. Essas manchinhas é que vai dar a ideia da parte de dentro dessa casca. Para início, eu vou pintando só esse pedacinho de dentro, depois eu vou passar a pintar essa parte de fora. Veja que para essa parte de fora, eu enchi tudo com o verde kiwi. Esse cantinho aí, olha, eu vou passando um toquezinho de preto, vou manchar por cima desse verde kiwi um pouquinho do verde soft. Lembra que foi o contrário? Na parte de dentro, a gente manchou com verde kiwi. A parte de fora, a gente tá manchando com verde soft. Mas, para todo caso, nós usamos as duas cores. A parte de fora da casca e essa região que está por trás do morango, eu vou manchando com um pouquinho de sépia, dando uma sombra. Uma sombra um tanto manchadinha. Tudo para essa casca é um tanto manchado. Na hora da gente encher mesmo, colocar uma cor base, a gente pode até misturar bem essa tonalidade. Mas os detalhes que a gente vai colocar para ela é tudo manchadinho. Não é uma pintura fácil. A pintura dessa casca, dessa fruta, foi uma das pinturas assim mais difíceis que eu fiz. É uma questão de observação. Não dá para eu fazer o risquinho de cada uma dessas manchinhas, os detalhezinhos de cada uma delas. Quem for pintar esse desenho, que quiser pintar essas nozes, vai precisar observar onde vai colocar sombra, onde vai colocar luz. Será realmente uma questão de muita observação. Olha só, essa parte aí eu tô manchando, eu não tô usando outras tonalidades, eu estou manchando com o preto, com o sépia. Essa separação da parte de dentro para essa de fora, eu estou usando uma mistura entre o preto e o sépia, tá vendo? Não vamos usar uma grande quantidade de tintas, mas, no entanto, nós vamos ter uma grande quantidade de detalhes para sair colocando aí em cima. Ela tem uma separação assim bem marcada, eu não estou colocando esse contorno aí bem grosseiro, por sinal, para separar a parte de dentro e da de fora casualmente. Não, realmente existe, fica essa separação assim, esse escurinho nessa quebra dessa casca. Essa parte aí eu também vou manchando. Olha só como eu vou fazendo, horas eu vou espalhando, puxando em todas as direções.
Horas, olha, eu vou fazendo manchinhas, pinguinhos e espalhando um pouquinho. Horas eu pego o preto, horas eu pego o sépia. Esse daí já é um pincel número 0. Pincel número 0 redondo. Distribuir, olha, vários pinguinhos. Esses pinguinhos você pode dar uma apertadinha nele com o dedo, pode dar uma espalhadinha com outro pincel. Se você quiser deixar assim, ele não ficou muito solto em cima da sua pintura, você também pode deixar. Aí, eu vou puxar umas nervurinhas. Veja que são muitos detalhes. Eu pretendo colocar esse vídeo mostrando toda a pintura dessa casca. Eu achei ela particularmente bem difícil de ser feita. Eu quero guardar para mim esse vídeo como uma amostra detalhada da pintura dessa noz. E, de certa forma, eu vou postar para que você também visualize, caso tenha vontade. Olha só, gente, eu tô colocando uma certa luminosidade agora para esse centro, que são umas batidinhas com o verde mais clarinho, o soft. E dessa forma vai ficando, tô clareando também um pouquinho aí dentro, vai ficando esse pedacinho da casca, para você ter noção que realmente é bem trabalhoso, é bem detalhado. Essa parte aí de dentro e de fora eu vou encher de uma vez, veja que eu não perdi meu risquinho. Enchi tudo com o verde kiwi, agora eu estou passando o sépia. Do outro lado eu passei o preto, mas é bem opcional, você pode estar passando o preto ou sépia. Eu comecei com o sépia, estou fazendo o meu risquinho, olha, o contorno do meu risquinho, estou puxando para fora. Todo o sépia que eu coloquei, eu puxei para próximo de nós, vamos assim dizer, para fora do meu desenho. Olha só como eu vou manchando, tá vendo? Eu vou aqui deixando esse verde um toquezinho escuro, um toque sombreado. Essa parte de dentro, você pode abusar mais do sépia, mas não esquece que você vai ter que colocar o preto para conseguir toda a profundidade que precisa para essa região. Essa casca, ela está abrindo, ela não tem muita luminosidade para dentro dessa fruta, para próxima essa fruta, então a gente precisa deixar essa casca com bastante profundidade, essa pintura aí dentro com bastante profundidade. Essa profundidade a gente vai dar com os tons mais escuros, que é o sépia e o preto. E o preto, ele vai funcionar muito bem para isso aí, vai te ajudar muito. Olha só como eu vou marcando, onde eu vou colocando essas sombras mais marcadas, sombras mais suaves. Vou intercalando pincéis 2 e 0. Os pincéis que mais vou usar aí, eu vou usar o número 6, pouco. Número 4, 2 e 0, bastante. Esses pincéis podem ser uma referência 815 ou algum que você tenha aí na sua casa, uma referência que você goste para fazer essa pintura. Você não precisa ter um pincel nem muito macio, nem muito duro. É bem tranquila a pintura quanto ao uso dos pincéis. Essa parte aí de cima, eu esqueci de passar o risquinho embaixo, mas é um pedaço da casca embaixo, mas não se preocupa, eu vou mostrar para vocês como é bem tranquilo de fazer. Estou colocando novamente um pouco de luminosidade nessa parte de dentro, com o verde soft. Olha só, vou puxando ele, deixando um pouquinho riscado para dentro. Tô colocando já umas sombras também com o sépia, não estou colocando outros tons. Estou colocando, nem vou colocar o branco, marfim, palha, enfim, são esses tons que eu vou usar para então, até então. Porque agora, gente, eu já estou distribuindo um pouquinho aí, ó, de siena natural. Esse amarelado que você tá vendo é o siena natural que eu tô colocando aí, tá? Tô
colocando um pouco de sépia e siena. Olha como vai ficando riscadinho a parte de dentro dessa casca. Essa casca ela leva tons bons, principalmente a parte de fora dela que vamos pintar, para pintar também a casca do abacate, tá? É basicamente a mesma coisa. A casca do lado de fora dela, a casca de alguns abacates e a casca dessa frutinha. Observe que eu vou colocando diversos detalhes, diversos risquinhos que eu vou colocando, alguns eu deixo, outros eu dou uma apagadinha nele levemente, para que ele ainda apareça, porém bem suave. Sabe aquele trabalho que a gente faz nas rosas, que a gente coloca, e nas folhas, que a gente coloca um detalhezinho e dá aquela apagada para que ainda apareça, mas que fique bem suave? Leva muito para essa casquinha. Agora, eu disse que faltou um pedacinho, um risco aí, não foi que faltou? Olha só, arredondei essa parte de baixo, unindo um lado ao outro com o preto. Vou puxar esse preto para cima do chão, ou seja, para baixo. Faltou esse pedacinho do risco e eu não me apercebi. Agora, nessa pintura, eu vi que ele estava faltando e a correção é simplesmente bem tranquila. Vou passar o preto na parte que não corresponde à casca. Vou espalhar esse preto para cima do chão. Minha pintura está completamente seca, o chão, no caso, mas não tem problema nenhum, até porque a pintura dessa casca vai ser quase que a seco, porque ela leva detalhe demais. Quando você pinta, que chega no final de colocar todos os detalhes, essa casquinha já tá seca, a tinta já tem secado, mas dá para fazer com tranquilidade. Olha só, espalhei o preto, puxei ele para cima do chão, tendo cuidado para não cobrir essa folhinha aí da flor. Agora, peguei verde pinheiro e estou começando a pintura essa parte de cima da casca. Não vou encher todo de verde pinheiro. Essa casca, esse pedacinho, ele é bem escuro, ele fica voltado para o chão. Vou terminar essa parte de baixo com o verde pântano. Não emende o verde pântano ao preto, mas emende ele ao verde pinheiro. Use um pincel pequeno, use um pincel número 4 ou 2 para pintar esse pedacinho de casca. Aí em cima, eu estou colocando um pouco de sépia, coloquei uns toquezinhos de verde kiwi, para dar uma certa luminosidade. E veja que eu coloquei assim com batidinhas, deixando manchado. Para esses cantinhos aí, olha, eu vou passar o preto, fazendo um acabamento, aquele contorninho que tem na parte de cima, também leva nessa região, essa parte de baixo. Olha só. Você não se preocupa se estiver ficando muito escuro, porque esse pedacinho, ele precisa mesmo ser escuro. Não tem nada a ver, porque eu tinha um fundo aí escuro já pintado, né, gente? Tem nada a ver, porque essa região precisa mesmo ser escuro. Vou fazer todo o meu contorninho irregular, um lugar mais grosseiro, um mais fininho, enfim. Essa parte de cima aí é bem grosseira, é bem mais cheinha, bem mais larga. Sempre vou dar uma riscadinha leve para dar uma certa emendada. Tô passando um toquezinho de siena aí em cima. Olha só. Ainda vou colocar um pouquinho de luminosidade com verde. Mas esse pedacinho de casca, ele já está aí prontinho, quase. E o preto do chão, se você quiser, você pode reforçar ele depois que tiver seco. Olha só, estou colocando um pouco mais de verde. O verde, no caso, agora, coloquei um toquezinho do verde soft. Estou deixando ele manchado com umas batidinhas.
Não coloque demais, essa região não é de luminosidade, precisamos lembrar disso. Aí, eu tô colocando um pouco mais de verde pinheiro. Na sua casa pode estar aparecendo bem emendado, mas aqui na pintura para mim está bem separado, bem tranquila a pintura, tá? É escuro mesmo, mas não se preocupe, não vai se emendar com o chão. O verde pântano e o preto não vão se emendar, tá vendo? Agora, eu vou dar sequência à pintura por essa outra região, esse outro pedacinho aí. Eu vou encher quase tudo isso com verde kiwi. Esse pedacinho aí embaixo, eu vou terminar de encher com o sépia. Eu preciso que fique mais escuro, mais marcado. É uma região de bastante sombra, esse espaçozinho aí. E precisamos dessas sombras, gente, para dar profundidade, para não ficar aquela coisa rasa, estranha. Olha só, eu coloquei o sépia, me preocupei primeiro com as emendas, manchei esse verde kiwi aí em cima, terminei de encher a parte de baixo todo com sépia, e agora eu vou começar a fazer as marquinhas, começar a colocar sombra, deixar as regiões de maior luminosidade sem o sépia, sem o preto. Tem essa quebra aí desse ladinho, que a gente precisa marcar bem ela. Essa região que estou pintando aí agora, ele necessita de preto. Esse pincel que estou usando é um pincel número 4, cortado e lixado. Olha só, essa parte de baixo toda levando preto. Observe que esse preto eu tô colocando o quê? Com batidinhas, tá vendo? Eu vou puxando também, vou em movimento circular, enfim. Mas alguns lugares eu vou distribuindo ele com batidinhas para ir ficando manchado. A ideia é que fique manchadinho mesmo, não se preocupe. O bom dessa pintura é que as manchinhas bem aleatórias, elas são bem-vindas. Se eu pintar esse desenho de novo, ele não ficará igual. Você pode pintar tranquilo, sem ter a ideia de querer fazer igual o que estou fazendo, porque não vai ficar. Quando a gente sai fazendo um desenho com muitas manchinhas, fica muito difícil de fazer 2 vezes iguais. Olha só, principalmente os lugares, ó, mais manchados, com emendas de 2, 3 tonalidades, é muito difícil da gente repetir igual, mas a gente tem assim, olhando esse desenho, a gente acaba tendo a base de como fazê-lo. E a liberdade de manchá-lo fica a nosso critério, e com certeza fica bonito. O importante é que você obedeça os lugares que tem mais sombra e os lugares que precisam de mais luminosidades. O restante serão manchinhas, que vai dar certo como você consegui-las. Olha só, essa região aí de baixo mais clarinha, de cima mais escura. Na parte de dentro, uma parte bem mais escura, com mais profundidade. A parte de cima, que está mais afora, mais livre, mais clarinha. Esses contorninhos para casca, sempre vou colocando. Coloquei com o pincel 0, estou unindo ele com um pincelzinho número 4. Olha só as manchinhas que vou distribuindo por aí por cima. Muito importante essas manchinhas. Essa região aí dentro precisa ter uma sombra. Olha que eu coloquei algumas manchinhas com o pincel número 0, tá vendo? Se você gostar delas assim, deixe-as. Se não, vá com o pincelzinho maior, como eu fiz aí, e dê uma unida nela as tintas que já estão ali pintadas. Costuma ter algumas nervuras por dentro da casca dessa fruta. Essa outra parte eu também vou manchar. A minha tinta já está quase seca aí embaixo, mas tudo bem. Dá para fazer, olha, com tranquilidade. Não vou precisar da ajuda do verde kiwi, não vou precisar da ajuda de clareador de tinta para tecido, de forma alguma. Eu vou colocando as minhas tintas, no caso, meu sépia, vou puxando ele, se ele não emendar bem, ficar um pouco assim manchadinho, não tem problema, tá muito bom assim.
Para essa parte aí, eu vou marcar bem marcada essa região, essa quebrinha aí, olha. Veja que eu escureci dentro e escureci na parte de cima também. Não tenha medo de fazer essas sombras que se emendam. Apenas que uma fique um pouquinho mais forte para se separar da outra. Uns toquezinhos com o siena natural. O siena natural, você vai usar ele pouquinho. Ele vai servir para dar em alguns lugares, amarelar um pouquinho essa casca. Vai ser algo um pouquinho bem suave, olha só. Coloquei e estou espalhando. Estou colocando com o pincelzinho número 0 mesmo. Se você pega um pincelzinho maior, você consegue sumir ainda mais esse siena natural. Olha só, vou passar agora o sépia. Vai dar uma sumida ainda maior para ele. Com o pincelzinho maior, eu vou ajeitando isso aí. Eu não quero as minhas tintas assim tão soltas. Peguei o preto e vou colocar aquela sombra mais marcada, aqueles detalhes mais marcados, mais fortes de cima desse pedacinho de casca de noz, da nossa noz. Olha só os cantinhos. Esses contorninhos sempre tem um pretinho bem marcado. Tem alguns detalhes desse pedacinho de casca que só vai dar para eu colocar quando eu pintar a noz, mas tudo bem. Dá para fazer com tranquilidade depois. Olha os pontos que eu estou aprofundando, colocando um preto, deixando assim bem marcado. E já começamos a dar bastante forma para mais esse pedacinho aí dessa casca. Essa região tem sempre um preto, essa parte de dentro. Precisamos colocar um preto para dar profundidade. Olha só que eu vou escurecendo ainda mais esse cantinho de dentro. Reforcei o verde kiwi das bordas e vou agora colocar uns detalhes que tem aí com o siena natural. Eu vou colocar o siena, vou mesclar um pouquinho de preto, de sépia, enfim. O siena é mais porque essa região tá muito escura, então ele cai quase como uma luminosidade. Observe esses detalhes que essa frutinha apresenta e que dá uma beleza na nossa pintura, deixa bem bonito, bem interessante. Olha só, são vários, em alguns lugares localizados. Esses risquinhos eu vou fazendo eles com o siena, mas você pode ir colocando um sépia, um preto, conforme vai clareando. Estou usando o pincel número 0 e os encontros desses risquinhos com a casca eu dou uma emendada, eu não deixo solto. Veja que eu tô colocando um pouquinho de luminosidade na parte de cima, olha. Aí eu passei o siena. Para luminosidade, você pode estar usando o verde soft mesmo um pouquinho. E vamos pintar a parte de fora dessa casca. A parte de fora dela, eu vou começar pintando toda com verde pistache. Agora, eu peguei um pouquinho de verde pinheiro, vou manchar a parte que encosta na folha, olha, essa região mais de fora, mais de lado, mais lateral. Manchar ela com o verde pinheiro. Como nós temos uma camada de verde pistache aí embaixo, então será bem tranquilo. Não vai ficar escuro igual a folha, vai ficar bem separadinho, não vai se emendar, você não precisa se preocupar. Vai emendando bem essas tonalidades. Veja que esse verde pinheiro eu vou puxar mais ou menos até metade da minha casquinha. Não precisa chegar até em cima, tá? Esse verde pistache, ele precisa aparecer bem. Agora, eu vou reforçar essa sombra lateral com o verde oliva. Isso que eu tô usando aí é o verde oliva. E veja que o verde oliva, eu vou colocar ele já mais curtinho. Para arredondar, para dar a ideia de esfericidade que tem aí, né? Uma esfera. Olha só, vou misturando bem, razoavelmente bem. Agora, com o verde folha, eu vou passar um pouquinho aí em cima.
Olha só essa parte mais de cima mesmo, mais para o centro da nossa fruta, para próximo centro da nossa fruta. A parte de fora deixa escuro. Vou passar um pouco de amarelo-limão para dar uma luminosidade. Só nessa região também aí, de cima. Veja que eu tô emendando razoavelmente bem as tintas. Fica, de certa forma, manchadinho, mas não deixe manchado demais. Esse daí é um pincel número 6, tá, gente? Eu peguei um pincelzinho maior para me ajudar a fazer essas emendas de uma forma mais rápida. Agora, com o pincel número 0, eu vou colocando uns pinguinhos com o verde soft. Olha só, vou distribuindo vários, assim, bem soltos, em cima da casca. Uns eu coloco bem próximo, outros eu coloco mais afastado, enfim. Simplesmente vou distribuindo vários pinguinhos. Quando você terminar de colocar esses pinguinhos, quantos você quiser, por cima de toda a sua casca, toda a casca levará eles, você vai precisar pressionar um pouquinho, sair pressionando todos. Olha como eu vou fazer. Vou apertando eles, ó, com o dedo úmido. Não vou deixar a tinta secar, vou apertando enquanto tá úmido, para que se prenda ao meu tecido, se prenda as tintas que aí já estão. Se ficou algum que eu achei que tá ainda muito forte, muito marcado, eu venho com o pincelzinho número 2, cortado, lixado, olha, e vou dando uma apagadinha a mais do lado deles, de um ladinho só, apagando de forma que eles ainda fiquem aí aparecendo, tá? Não é para sumir com eles, não. É importante que esses pinguinhos apareçam. Agora, eu vou pegar o sépia e vou começar a manchar as partes escurinhas que tem por aí por cima. Coloquei sépia nesse cantinho. Vou puxar, olha, para cima do verde, dar uma emendada. Essa parte aí de baixo será bem escura. Mas por cima da casca, a gente tem uns detalhezinhos. Aí, é uma rachadurazinha bem pequena que tem. Pequena, bem suave, bem discreta. Não é para fazer algo muito forte aí, não. E tem uns arranhadinhos em cima da casca, umas manchinhas que a gente coloca com sépia mesmo. Não coloque demais para não ficar algo estranho. Coloque em alguns lugares umas manchinhas, uns pinguinhos. Em outro, veja que eu coloquei uns risquinhos que eu vou apagar para dar uma sombra, tipo uma depressãozinha em cima da casca. E são detalhes que vai deixar bem bonitinha a casca da sua fruta. E esses detalhes e esses tons, esses pinguinhos por esse também, né? São utilizados, gente, na pintura da casca do abacate. É bem semelhante, principalmente as tonalidades. Claro que tem diferentes tons de casca de abacates, né? Mas alguns têm essa tonalidade. Pode ser pintada dessa mesma forma a casca de alguns dos abacates. Veja que eu fiz várias manchinhas, porém não fiz assim demais, para que não fique algo estranho, né? Manchado demais. E quanto a essa parte de baixo aí, olha só que eu vou encher ela toda escura. Tô passando sépia, vou encher com sépia. Vou enchendo mesmo. E depois eu vou pegar o preto e vou escurecer mais ainda isso aí. Um pouquinho de siena natural nessa parte de cima. Veja que eu coloco uns toquezinhos, mas é bem pouquinho. Tô colocando também um pouquinho de siena por essa região aí. E agora, vou colocar o preto. Como eu disse, a gente sempre vai usar o preto.
para deixar esses cantos escuros com alguns, pelo menos com alguns detalhes, se não todo, mas alguns detalhes bem escurinho mesmo, bem profundo. Você pode estar usando aí, eu também tô usando, gente, um pincel número 2 redondo. Esse aí é um pincel número 2 redondo. Ele me ajuda a colocar os detalhezinhos. Ele tem um pelo macio, é um pelo de Marta, ele. E ele me ajuda bastante para essas pinturinhas. Veja como tá a nossa casca, pra já, não é? Agora, vamos pintar esse outro lado. Quando eu digo pra já, é porque quando nós terminamos o nosso desenho, a gente dá aquela olhada para ver se não precisa mudar alguma coisa. Se precisar, a gente altera. Mas pra já, vou deixando assim. Esse outro lado da casca de nossa fruta, eu vou encher essas partes aí com o verde kiwi. Agora, com sépia, eu vou enchendo o restante. Mas veja que a minha preocupação é primeiro fazer as emendas. A gente vai encher, vamos fazer a emenda do sépia com o verde kiwi. Olha só. Depois que você fizer essas emendas, aí sim você se preocupa em terminar de encher todo o espaço. Melhorar os contornos, enfim. Mas o mais importante, quando a gente tá pintando, é fazer logo as emendas, porque quando as tintas ainda estão úmidas, a emenda dessas tintas ficam bem melhor feitas, não é? Quando seca, fica manchado, fica marcado, quase sempre fica uma mancha feia. Olha só o quanto eu manchei de sépia essa parte aí. Essa região, ela levará uma sombra muito marcada. Veja que eu terminei de encher tudo isso com sépia e ainda vou abusar do preto, vou usar bastante preto para ir por cima. Olha quantas manchas eu tô fazendo e bem aleatórias. Vendo? Simplesmente peguei o meu pincel e saí manchando isso aí. Vou emendar, claro, não vou deixar solta, essa tinta solta aí em cima. Estou escurecendo mais esse cantinho. E ainda vou escurecer bem mais. Só que se eu for escurecer de uma vez, não vai dar muito certo, porque essa tinta tá úmida. Ela vai ficar se misturando, vai ficar manchando. Não dá... Manchando, claro que eu vou deixar tudo isso manchado, mas uma mancha que não é desejada. As manchas que nós colocamos aí em cima, elas precisam serem pensadas, observadas e colocadas. Não manchas assim aleatórias. Esse cantinho eu também vou escurecer um pouco. Agora, eu vou para essa região aí. Vou escurecer essa parte de dentro, essa quina. Principalmente essa parte de cima, passar bastante sépia. Esse daí é um pincel número 6. Essa parte de fora eu vou encher também com verde kiwi e vou manchar com sépia. Olha só, sépia, vou distribuindo. Veja que eu tô passando, mas eu não tô emendando a parte de fora da casca com a parte de dentro. Aí embaixo eu vou passar o preto. Vou fazer a continuação da pintura. Olha que eu vou deixando manchado. Tô passando aí um pouquinho de siena natural. O preto eu vou distribuir por essa parte, essa quebra que tem nessa casca. Deixar ela marcadinha um pouco aí embaixo, mais escura, essa separação, esse meio entre essa quebra. A parte de fora também levará toquezinho de preto, um tanto irregular. Veja que eu tô colocando, tá ficando assim muito solto, mas depois eu pego outro pincelzinho e dou uma emendadinha nessa parte de dentro, para não ficar algo assim estranho, como se não fizesse parte do desenho. Quando a gente dá uma emendada, vou colocar também um toquezinho de sépia aí, mais marcado.
e vai ficando pronta essa partezinha aí da nossa casca. Essa região de dentro, tô sempre escurecendo, detalhando, separando. Não porque eu queira fazer uma separação, mas porque tem essas marcas. Aí embaixo eu preciso colocar bastante preto. Tem uma sombra, uma profundidade muito marcada aí. E eu preciso fazer ela aparecer. E quem vai me ajudar é o preto nessa hora. Veja que ainda aparece a tonalidade de verde aí em cima. Tem uns risquinhos, umas manchinhas com o sépia que eu vou colocar com o pincel número 0 e arrumar, emendar elas com esse pincel maior, pincel número 4. Vou passar o preto, escurecendo essa dobra, essa curvatura que tem, ela provoca uma sombra bastante marcada. Tem uns risquinhos aí, igual aqueles que a gente fez do outro lado, bem marcado, que eu vou colocar uns com preto, outros com siena, com sépia. Esses daí eu tô deixando com preto mesmo. Você vai, dependendo do lugar onde tem esses risquinhos, você vai colocá-los com preto, com siena, com sépia. Depende da sombra que esteja caindo sobre ele, para determinar a tonalidade que você vai dar para ele. Não são aleatórios, tá, gente? Não coloque demais. Eles dão um toque bem bonitinho para o nosso desenho, mas nem por isso a gente pode abusar. Agora, eu tô colocando um pouco de luminosidade com siena natural e também dando uma manchadinha com sépia, enfim. Esses que fizemos antes, eu tô colocando um toquezinho de sépia, de preto, para dar mais sombra para um lado dele, só um lado. Agora, vamos seguir escurecendo ainda mais aí, colocando preto. Vamos mesclando bem isso aí, não se preocupe se ficar um pouco manchado. Muito bom se ficar manchado, a ideia é que fique manchadinho mesmo. Borrei um pouquinho aí minha noz, mas na hora da gente pintá-la, vai dar para corrigir com tranquilidade. Veja que o preto, ele não tá tão forte, por conta de já ter outras tonalidades, ter o sépia aí embaixo, né? Mas ele tá bem marcado e manchado, que é a ideia. Tem essa quebra aí em cima dessa casca também, que a gente vai precisar fazer aparecer. Aliás, a casca tá toda quebrada, não é? Tá abrindo. Gente, olha só, observa o quanto eu usei de preto aí. Quanto eu cresci esse preto aí em cima. Nós havíamos pintado isso com sépia, feito uma base, não é? Com o sépia e o verde kiwi. Manchei bastante até com sépia, mas olha o preto, a sombra que esse preto trouxe para o nosso desenho, para a nossa pintura. Vou trazê-lo também mais para cá, mas eu vou deixar essa sombra assim um tanto marcada aí em cima. Eu não vou esfumaçar tanto, ela sumir tanto. Veja que ela ficou um pouquinho marcada, embora eu tenha puxado mais, mas ela ficou bem mais marcada. Estou manchando agora um pouquinho com siena natural. Siena natural, um toquezinho de preto, um toquezinho de sépia, deixando escuro. Esse cantinho aí, mais para o chão, ele vai ficar mais escurinho. Vai ganhar um pouco mais de preto e sépia. Olha quanto preto estou colocando, sempre dando uma manchadinha. Aí é o verde soft, que eu tô colocando uma porçãozinha para dar um toque de luminosidade. Vou deixar assim manchado, meio solto por cima,
Mas isso ainda não tá pronto, ainda vamos trabalhar bastante essa parte dessa casca. Para esse outro lado, eu estou distribuindo a porção do verde kiwi. Agora, eu vou fazer umas manchas mais riscadas com o sépia. Vou fazer os riscos, vou espalhar um pouco. Eu preciso ter umas depressões aí. Uns relevos, umas depressões por essa região. Agora, um lado vai ficar escuro, o outro eu vou dar um pouco de luminosidade. Essa luminosidade, você coloque ela com o verde kiwi, que ele é mais escurinho, não fica tão agressivo, porque essa parte aqui dentro, ela tá um pouco escura, né? Então, se a gente colocar um verde muito clarinho, vai dar um choque. Olha só, eu coloquei e eu vou passar o pincel por cima várias vezes para apagar o máximo possível. Para esse lado muito escuro, eu vou fazendo os risquinhos com preto, com sépia, dependendo do lugar. Mas também vou apagá-los. Eu quero umas marcas, umas depressões, uns relevos. Agora, eu peguei o mostarda e vou colocar esse mostarda fazendo que um daqueles risquinhos que nós colocamos do outro lado, só que do outro lado nós colocamos ele tanto solto por cima. Esse daí eu vou colocar ele aqui grudado na casca mesmo. Esses grudados, vou colocar outros também soltos por cima. Nessa hora eu vou colocando essas tintas com o pincel 0, com o pincel número 2, pincel número 4, enfim, eu vou usando o pequenininho para colocar a tinta, vou pegando os maiores para espalhar, para fazer a união dela com as tintas que já estão aí pintadas. Olha, vou fazendo vários risquinhos, tô fazendo uso agora do sépia. Nos de cá, no lugar mais claro, eu tô colocando só sombra, e no lugar mais escuro, estou colocando os risquinhos mesmo. Agora, eu vou pegar o preto e vou colocar uns risquinhos aí mais marcados. E também mais soltos, não grudado na casca. Não dando a ideia de estar grudado na casca. Olha por onde eu vou passar esses aí. Essa casca eu vou manchar ela, mas não me interessa muito manchar ela agora, porque eu ainda vou pintar essa parte de fora. Veja que tá muito marcado os meus risquinhos. Eu vou dar uma unida neles, pegar um pouco mais de preto e deixar ele mais apagado, mais discreto aí dentro. É uma região de muita sombra, ele não pode aparecer tão forte. Com sujeirinha de preto no pincel, eu vou aprofundar ainda mais algumas sombras por aí, alguns cantinhos. E olha como está para agora. Pincelzinho número 0, vou colocar umas manchinhas, uns pinguinhos, para apagar eles um pouco, assim, uns detalhes a mais. Vou fazer aquele contorninho que eu faço por todas as bordas da minha casca da minha frutinha. E essa parte aí, olha, eu vou enchendo com o preto mesmo, não se preocupe. Não vai se emendar com o chão. Se você achar que ficou muito emendado, aí eu tô passando verde soft para dar continuidade à pintura com o preto. Você pode passar um pouquinho de siena no encontro chão e casca, ou você pode passar um contorninho bem suave com o verde kiwi. Vou dar continuidade, olha, a pintura dessa casquinha aí com o preto puro. Mas eu vou dar uma manchadinha nesse preto. Primeiro, eu vou passar o verde kiwi, um toquezinho de verde kiwi. O outro lado, eu vou continuar pintando, mas eu vou pintar com sépia, tá? O lado de cá, eu pintei
com o preto. Esse outro lado eu estou pintando com o sépia. Um pouquinho de siena para dar uma manchada aí em cima. Esse é um pincel redondo, número 2, um pelo de Marta. Agora eu vou dar sequência com o verde kiwi. Vou aproveitar essas tintas que estão bem úmidas para deixar esse verde kiwi bem manchado. Pode terminar de pintar essa borda aí com o verde kiwi mesmo e a gente vai manchar ele, detalhar ele também da mesma forma que fizemos com os outros lados. A parte de dentro ainda não está pronta. Vou estender um pouquinho mais essas manchinhas, passar um pouquinho, um toquezinho de siena, de sépia. Olha só as manchinhas que eu vou distribuindo por aí por cima. Alguns pinguinhos, alguns risquinhos, uns apertõezinhos de pincel, enfim, manchas e manchas. Essa parte dela precisa ficar um pouquinho mais escura, ter uma profundidade. Mais claro que o lado de dentro e mais escuro que os outros lugares, mais abertos, mais livres. Tô fazendo um contorno aí com o verde kiwi, contornei todinho. Agora eu vou fazer um contorno do lado de dentro com sépia, deixando o verde kiwi bem marcadinho do lado de fora. Veja que fica bem manchadinho essa parte onde quebra, onde a casca fica quebrada. Para essa região aí de dentro, eu vou passar o preto. A sombra é mais marcada. E vai se emendar com esses risquinhos que já estão aí dentro. Olha só, tudo isso aí é o preto, pincelzinho número 0. Vou marcar também um pouquinho a sombra, no encontro com o outro lado da casca que ainda vamos pintar. Quase nada de verde soft, para dar uma luminosidade aí em cima. Tá vendo? Só uns pinguinhos. Essa parte aí eu vou usar o preto, vou usar o siena, o sépia para detalhar. Aí eu tô passando o preto, pincelzinho número 0, aí o sépia. Ele tem uns risquinhos, gente, que sai dessa parte aí e que se alonga até o outro lado da casca. Eu tô fazendo com siena, mas eu vou colocar sombra e luz. Vou usar o sépia, vou usar o preto. É mais um daqueles detalhezinhos que ficam soltos, igual os outros que pintamos do outro lado. Tô marcando com um pouquinho de preto, de sépia, e assim eu vou detalhando. Embora pareça que apaga, não é quando a gente coloca o tom escuro, mas não deixe de colocá-lo. Para você que tá vendo aí de casa, talvez pareça apagar, mas aqui para mim que estou pintando, aparece bem essas tonalidades. Elas são bem importantes da gente colocar, dá um detalhe bem bonitinho. Agora, para essa parte aí de dentro, também tem um desses, só que ele fica caído aí para cima. Eu vou também clarear, escurecer, ou seja, ele é um pouquinho grosseiro, então cabe a gente colocar uma sombra do ladinho dele para deixar ele aparecer melhor. O sépia, o siena, o preto, eu tô fazendo uso dos 3 também, tá? E sempre o ladinho dele, o lado mais largo, o lado de onde ele sai, a gente procura emendar bem ele a casca, não deixar ele solto, só encostando. Aí, eu tô pegando um pouquinho do mostarda, para colocar a luminosidade dele.
Tô fazendo uso do mostarda mesmo, pessoal. Essa parte da casca, ela será pintada do mesmo jeito que foi a outra. Eu vou encher ela toda com o verde, primeiro o verde pistache. A outra nós manchamos com verde pinheiro. Essa eu vou manchar com verde musgo. A pintura é do mesmo jeito, tô mudando um pouquinho a tonalidade, mas a pintura é igual. Agora, eu tô passando um pouquinho de verde oliva, para dar uma sombra maior. Esse verde oliva, ele dá uma sombra boa para as coisas, olha só como ficou bonzinho o tom. Agora, eu vou novamente com o verde soft e vou colocar os pinguinhos, apertá-los em cima da casca. Se eu achei que apagou demais, eu coloco mais um pouquinho. Importante é que fique essas manchinhas, tá vendo? Aquelas que ficaram muito fortes, eu pego o pincelzinho número 2 e dou uma apagadinha nela, o pincel chato. Aí, eu vou puxar um pouquinho de sépia. Você pode deixar até um pouco riscadinho isso aí, tá bom? Vou manchar a casca, olha, um pouquinho. Colocar uns pinguinhos, uns risquinhos. Fica bem a seu critério. Essa outra aí em cima, eu vou pintar do mesmo jeito. Vou encher com verde kiwi, vou manchar com o sépia. Olha só, vou manchando isso tudo aí com sépia. Tô fazendo uso do pincel número 4. O lado esquerdo eu vou deixar mais escuro, o lado direito eu vou deixar um pouquinho mais clarinho para essa casca, essa quebra. Olha só, já vou começar a colocar uns detalhes assim mais fortes, mais marcados, uns pinguinhos. Eu não consigo visualizar quando eu estou pintando, então eu não percebi que não estava mostrando bem a pintura, mas ela não é diferente dos outros lados. Enchi com o verde kiwi, estou manchando agora até então só com o sépia. Veja que ele é bem escuro, tá bem escuro essa parte aí. Estou acrescentando um pouquinho mais de verde kiwi no lugar de maior luminosidade, ou seja, do lado direito. O lado esquerdo eu vou colocar preto, vou começar a distribuir o preto. A parte de cima da minha casquinha, eu vou deixar ela bem escurinha mesmo, bastante preto. Esse lado aí também vou começar a marcar com preto. Gente, só lembrando, esse desenho, ele está disponível no Facebook, nas fotos do meu Facebook, tá nas fotos do meu Instagram. Se você não conseguiu, você quiser me pedir pelo WhatsApp, você pode pedir, eu vou deixar, eu sempre deixo o meu WhatsApp na descrição do vídeo, né? Abaixo do vídeo tem uma setinha que você pode clicar nela, abrir alguns detalhes que eu deixo lá por escrito, e você vai encontrar coisas como, por exemplo, guia de cores, o link do meu Facebook, do meu Instagram, o número do meu WhatsApp. Olha só, para agora eu tô começando a colocar aqueles detalhezinhos que coloquei nos outros lugares. Eu não sei como se chama isso aí. Eu sei que eles são uns detalhes fica bem bonitinhos. Esse daí eu tô colocando com o siena, mas eu tô tentando colocar também um pouquinho de sombra com o preto, enfim. Não aparece muito, que é uma região de muita sombra. Veja, eu coloquei um pouco de sépia e preto para apagar um pouquinho ele, para não ficar tão forte. Na parte de dentro também tem alguns, e são detalhes bem discretos. Olha só como ficou. A parte de cima da casca, eu vou encher toda com o verde pistache, vou passar o verde oliva nessa região de fora, puxando para dentro. Esse verde oliva você puxa até metade, mais ou menos, da casca. Procure emendar bem essas tonalidades.
Vou fazer o mesmo dos dois lados, tá vendo? Vou passar um pouco de amarelo-limão nessa parte aí de cima. Esse amarelo-limão eu vou levar mais ou menos até a metade também. Vou espalhar, emendar bem. Vou colocá-la dos dois lados. Esse é um pincelzinho número 6. Você pode estar usando nessa hora até um pincel número 8, bem cortado, bem lixado. Vou colocar aqueles pinguinhos também. Vou colocando e pressionar com o dedo para esmagar ele, olha, eles em cima da casca. Aqueles que se espalham demais eu apago um pouquinho. Aqueles que somem eu reforço um pouquinho. Vou fazer isso dos dois lados. Olha só, esmaguei, esmaguei. Agora venho com um pincelzinho maior, apagando um pouquinho aqueles que ficaram ainda muito fortes, ou que se espalharam demais. Feito isso dos dois lados, eu vou pegar o sépia e vou começar a colocar aquelas manchinhas da casca. Vou colocando, vou espalhando. Vou aqui unindo as manchinhas, de fato, à casca. Umas manchinhas aqui, outras ali, não demais, né? Não vamos colocar demais, para não ficar uma coisa estranha. Vou colocar dos dois lados. Esse daí eu vou manchar um pouquinho mais aí. Fazer umas manchinhas maiores. Veja que elas são bem aleatórias. Você vai colocar onde você quiser. Só não coloca demais. E coloque em tamanhos e formatos diferentes. Alguns lugares eu espalho para ficar aqui uma depressãozinha. Em outros eu deixo bem forte, como se fosse um arranhão em cima, né? Uma ranhurazinha em cima da casca. Vou manchar, olha, essas bordas em alguns lugares, também com sépia. Mas eu vou passar um preto ainda nesses laterais. Você acha que vai se emendar tudo, na verdade? Porque já tá muito escura essa parte aí de dentro. Mas, de fato, as bordas dessa casca, ela é com o preto. Então, não vou fugir disso. Eu vou colocar e vamos ver como vai ficar. Aqui no meu olhar, dá para ver bem. Aí na sua casa, não sei se vai dar para você visualizar direitinho. Vou com o pincelzinho número 0, ou com o pincelzinho número 2, redondo. Na verdade, eu vou fazer uso dos dois, para ir colocando isso aí sem borrar. Minha pintura já está quase pronta, a pintura da casca da minha fruta. Não quero borrar isso agora. Ainda vamos colocar um pouquinho de siena natural. Quando colocarmos, vai aparecer melhor, não se preocupe. Olha só, os cantos que eu vou enchendo com o preto, ou colocando contornos com o preto. Como eu disse, essa pintura é uma questão de observação. Se você quer pintar ela junto comigo, eu sugiro que coloque o vídeo, vá pausando e pintando pedacinho a pedacinho. Você assiste, vai pintando, qualquer coisa você volta. Espero que ele possa ajudar você que está aí do outro lado, principalmente a moça que me pediu para fazer essa pintura de morango com nozes. Pintura de morango, ou seja, já recebi muitos pedidos para pintar morangos. Também já recebi alguns, não tantos, para pintar nozes. Então, como uma pessoa me pediu para pintar morangos junto com nozes, então eu já juntei os dois para fazer de uma vez. Olha só, gente, como ficou o nosso desenho. Para hoje é isso. Espero que ajude. Beijos!